tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano GA, fala já. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco aí das contratações, né, dessa nova janela europeia. Tem os times que estão brincando de Master Ligas, né, tipo o PSG, por exemplo, e tem outros que estão sendo depenados, por exemplo, o Real Madrid, cara. Já vamos começar já de PSG então, cara. Estão falando aí que são os novos galácticos, e aí, cara? É pra tanto, não é pra tanto? Ah, cara, eu acho que é legal a empolgação, é bom, né, faz parte do jogo, mas, claro, a gente já viu o PSG outras vezes contratando muito. Dessa vez tem um peso a mais aí, porque além de mesclar um pouco de juventude, de gente que tá em ascensão, né, como o Donnarumma, o próprio Mbappé, que não é contratação, mas ele vai continuar, eles estão trazendo também um cara de muito peso pra jogar a Champions, que é o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos foi campeão aí com o Real Madrid a rodo, e agora ele vai tentar fazer história, entre aspas, né, em outro lugar. É um pouco, talvez, semelhante ali ao que o Cristiano Ronaldo fez, né? Claro que os pesos são diferentes, porque o Sérgio Ramos não é um jogador de ataque, mas ele é um zagueiro de muito peso para uma zaga que tem, por exemplo, o Kimpembe, que não é um zagueiro muito confiável, né? Já, tudo bem, eu entendo, né, o tamanho do Sérgio Ramos e tudo mais, mas eu parei pra pensar que tu não acha esquisito que, literalmente, temporada passada, dispensaram o Thiago Silva, e aí, na teoria, eles trazem um jogador ali meio que equivalente na temporada seguinte? Não acha esquisito isso? É bizarro do ponto de vista de planejamento, né? Uma vez que os dois têm uma idade muito parecida. E se você parar pra pensar em termos de clube, o Thiago Silva é bem mais importante, né? O Thiago Silva comprou o projeto do PSG quando ele ainda tava no início, né? Era, digamos assim, primeiros anos de PSG reformulado, comprado. O Thiago Silva comprou a ideia, ele ficou lá, construiu a história. E ele foi tratado daquele jeito. Desse ponto de vista é bem esquisito. Mas eu acho que, por exemplo, o Sérgio Ramos, ele tem uma prateleira aí acima do Thiago Silva, com certeza. Mas dava pra jogar os dois juntos também, né? Cara, se fosse em termos de montar o mega time, cara, eles poderiam ter Marquinhos, Thiago Silva e Sérgio Ramos ao mesmo tempo, velho. Ficaria absurdo isso daí. E pensa que, por exemplo, isso ainda ia potencializar muito, por exemplo, o Hakimi, né, cara, que é um lateral direito que gosta muito de avançar, jogava como ala na Inter. Então, enfim, né, claro que faz parte aí, eu acho, do jogo, mas seria uma baita zaga, assim, de botar medo em qualquer um da Europa, né, qualquer ataque. Ah, não, demais. E aí, cara, andando um pouquinho mais, né, o PSG trouxe o Hakimi ali pra resolver o problema lateral, ou melhor, né, como já diria o nosso amigo Daniel Alves, a ala. Jogador desse nível não joga de lateral, no máximo de ala. Pra mim, essa contratação aí foi uma das melhores, hein? Não sei, eu diria que foi uma das melhores porque a área já era bichada já no time. Na verdade, se você olhar no mundo todo, tem poucos laterais, assim, bons, né, tanto pra direita quanto pra esquerda. E, cara, o Hakimi, eu acho ele muito, muito bom. Eu não sei até hoje por que o Real Madrid não ficou com ele, né? Porque ele era do Real e ele ficou sendo emprestado a rodo aí pelos clubes até a Inter comprar. Mas eu acho que pro PSG ele tem tudo pra se encaixar, né? Ele vai poder montar, o Pochettino vai poder montar um time rápido, um time com muita intensidade pra atacar. E aí você vai ter caras como Mbappé, Neymar, Di Maria jogando ali do lado do Hakimi, entendeu? Eu acho que tem tudo, cara, pra ser um bom encaixe. Talvez se tivesse um lateral esquerdo ainda um pouco melhor ali, pra subir um pouco mais o nível, o time ficaria ainda melhor, né, nessa linha defensiva de 4. Ô, já, mas vale comentar que na lateral esquerda tem o Bernard, né? Você acha que ele é pereba? Eu não acho ele pereba, né? Mas se você olhar uma linha defensiva que tem, ó, o Hakimi, o Sérgio Ramos e o Marquinhos, o Bernard acho que é o que mais destoa deles, né? Ah, mas eu não sei, sabia? Porque eu acho que daria pro Bernard estar, digamos, ali no mesmo patamar de imagem que o Hakimi se ele se contundisse menos, né? Acho que a temporada passada mesmo ele ficou quase toda fora. Sim, temporada passada ele jogou muito pouco. Talvez ele tenha aí nessa temporada um momento de redenção, né? Mas eu particularmente acho que dos 4 aí ele é o que destoa um pouco mais. Mas claro, pode acabar trocando de opinião, né? Alguns jogadores eles já deram essa volta por cima em outros momentos, né? Já, mas do meio pra frente, né? Avançando um pouco mais o elenco aí, eu acho que vai ter que queimar uma estrelinha, não é? Porque ó, a gente vai ter Verratti, Hinaldo, vai ter Neymar, Mbappé, Di Maria. Alguém vai ter que ir pro banco. Tem alguém do banco que eu tô esquecendo? Não sei, talvez o Paredes. Tô com a sensação de que eu tô esquecendo algum jogador bonzão que não tá na conta aí, cara. Ainda tem o Gueye, o Draxler, que volta e meia joga, né? Eu também concordo contigo, acho que alguém vai ter que ficar no banco. Eu não acho que o Ainaldo chega pra ficar na reserva. E eu acho que o Ainaldo, cara, ele agrega um pouco do que faltou no meio campo do PSG ano passado, que junto com o Gueye vai ser um poder de recuperação de bola, né? Porque o Ainaldo, ele é muito bom pressionando na frente, né? Ele fazia muito isso no Liverpool, é uma característica muito boa dele.
Mas ele também é muito bom voltando pra recompor e, cara, armando o jogo e chegando na área pra finalizar, que é uma coisa que faltou pro PSG. Eu acho que não tem como pensar nesse meio campo sem ele, entendeu? Acho que talvez o Verratti tenha que abrir mão aí, ou o próprio Di Maria, entendeu? Você joga o Mbappé pra direita, o Neymar pra esquerda e deixa o Wijnaldum mais atrás, assim. Ele já jogou assim no Liverpool, pode funcionar, cara. Eu não consigo ver aí, talvez o Di Maria tenha que dar a posição dele, né, pra algum dos meio-campistas. Não, saquei. Então, o PSG vai montar o elenco aí como que ficaria a formação, né? A Trindade na frente, que eu acho que é indiscutível, né? O Mbappé provavelmente vai jogar de 9 agora. Então vai ficar Mbappé no meio, Neymar numa ponta e o Di Maria na outra. Neymar vai sair ali, né? De ser aquele, digamos, camisa 10 ali jogando pelo meio. E aí eles vão deixar isso com o Wijnaldum, Verratti e quem mais? Qual é a composição? Tô esquecendo de alguém. Cara, eu acho que vem o Gueye. Eu acho que vem o Gueye, né? O Gana Gueye. Eu gosto do Gueye. Eu joguei uma Master com o PSG que ele salvava o meu time, cara. Não, ele é um jogador muito bom e pegaram ele ali se não me engano, ele tava no Everton, né? Não abandonado, mas ele tava ali no Everton um pouco, acho que abaixo. Ele podia jogar num time melhor e o PSG essa chance que ele tem. Mas aí a gente andando um pouquinho mais pra trás, né, que a gente acabou pulando, vai ter um problema interessante pra resolver aí no PSG, porque temos no gol agora pra disputar a posição o Donnarumma, que acabou de vir de uma Euro sensacional, o cara jogou muita bola. E a gente também tem o Keylor Navas, né? Que assim, se for pra gente procurar algum defeito nele, a gente tem que na última Champions ele teve aquela falha bizonha lá. Mas inclusive antes daquela falha se falava dele como talvez o melhor goleiro da competição, velho. E aí, cara, no seu time, você é o Pochettino, quem você escala? Velho, eu escalo o Donnarumma, eu gosto mais do Donnarumma, mas eu não acho que o Navas fique devendo também, né? Mas com certeza o Donnarumma mais jovem, maior envergadura, um goleiro mais confiável no sentido de... Ele não passa tantos sustos, né? Ele não é um cara que se empolga, assim, não deixa passar nada. E o Navas, ele tem uma história muito legal e, claro, a disputa vai ser muito boa porque geralmente o técnico faz aquele rodízio, né? Então um joga as Copas e o outro joga a Liga, por exemplo, que aí dá mais ou menos o mesmo número de jogos ali para os dois goleiros, né? Eu imagino que o Pochettino vai fazer uma coisa mais ou menos desse nível, mas em algum momento ali talvez o Donnarumma assuma de vez a posição. E assim, eu gosto bastante do Navas, cara. Eu acho que ele tem um tempo de reação excepcional. Mas o Donnarumma já é a nova geração, né? Pra assumir esse manto aí. Então, se talvez não nessa temporada, na seguinte, ele já vai estar plenamente titular. E eu acho que o Navas vai acabar saindo do PSG. Espero que ele venha jogar no Flamengo, inclusive. Sou ousado! Com certeza. Já aproveitando, tem uma coisa que eu achei interessante no Navas. E acho que não dá pra deixar passar a comentar isso aqui, que é a seguinte, né? É tipo assim, o quanto o mercado parece que não põe muita confiança no futebol nele, né, cara? Parece que ele nunca provou o suficiente, digamos assim. E é uma coisa que eu acho mais engraçada ainda, tipo, mais curiosa na história dele, é que a impressão que dá é que, na verdade, ele só passou pelos lugares errados, ou na época errada, sei lá. Porque, por exemplo, né, a gente tem ali o Barcelona máquina, né, se a gente voltar ali uns anos atrás, que tinha no seu gol o Vitor Valdez, que é um goleiro, assim, que... sempre vai ser lembrado, assim, sempre que as pessoas forem citar alguém que tava meio que voando ali no lugar onde tá, é o Vitor Valdez, cara. É um jogador que sempre vai ser lembrado ali que não tá a par, digamos, do nível do time que ele tá, né? E aí, por exemplo, o Navas poderia ter composto aquele Barcelona ali muito melhor que o Vitor Valdez, cara. Então a gente tem goleiros aí bem abaixo que participaram de grandes times, né? Sim, mas eu acho que o Navas, ele... Eu também não sei, não vou dizer preconceito, né? Mas eu não sei por que ele não é tão bem visto. Porque pensa o seguinte, ele foi campeão lá com o Real Madrid várias vezes, né, cara? Ele tem uma boa história. Mas assim, as pessoas ainda parecem duvidar da capacidade dele. E eu não vejo motivo pra isso. Eu acho que a única questão do Donnarumma mesmo é mais a idade, né? Deveria ser a idade que o Navas já tem 34 anos. O Donnarumma já vem da nova geração, né? Então você tá passando ali o bastão, por assim dizer, né? Agora, de fato, às vezes é esquisito como o Navas é tratado. Principalmente, eu acho mais esquisito a forma como ele saiu do Real Madrid, entendeu? Acabou saindo chutado pra trazer o Courtois, que é um bom goleiro, claro, mas, enfim. Pareceu esquisita a forma como ele substituiu, entendeu? Talvez no PSG nem tanto, mas sem dúvida no Real Madrid, por exemplo, sempre ele tava sendo colocado em xeque ali, sempre procurando goleiro novo, sempre com boato de um goleiro novo, como se ele não fosse do nível, como se ele fosse o Victor Valdez. Ele não é, cara, bem melhor. Mas enfim, né, então o Donnarumma aí seria o teu goleiro titular. E como que será o emocional do Navas, né, pra fazer essa disputa? Porque literalmente ele não consegue chegar num lugar e falarem, não, a gente confia, nem vamos atrás de outro goleiro. É o Navas e ponto, né? Bom, isso que a gente tem que ver, né? Se não vai ter intriga no grupo, porque, enfim, são muitas estrelas, mais uma vez, né, pro técnico do PSG gerenciar. O Pochettino não me parece ser esse cara que gerencia tão bem essas estrelas, né? Não sei como é que ele vai fazer.
Porque é o terceiro trabalho do Pochettino, o quarto trabalho do Pochettino, e sempre em clubes de menor expressão, né? O maior clube antes do PSG que ele tinha treinado era o Tottenham. Acho que até a nível de história europeia, o Tottenham é parecido. Mas o elenco do Tottenham era muito mais humilde do que esse do PSG, né, cara? Além de você ter algumas estrelas de ascensão, como o Kane ou o próprio Son, a maioria dos jogadores eram jogadores ali de segundo escalão, terceiro escalão da Europa. Eu acho que o Pochettino vai ter bastante trabalho com isso, porque é aquela questão, né? O Navas vai querer jogar. Ele não vai aceitar ser reserva facilmente. E o Donnarumma não deve estar indo para Paris para ficar vendo a Torre Eiffel, né? Então, ele vai ter que gerenciar essa questão dos minutos e sempre passar o quê? A confiança pro Navas de que quando ele entrar em campo, é ele que tá ali para defender as cores, né? Eu não sei se você consegue ver outra forma de tratar esse assunto. A não ser que eles emprestem o Navas, né? Que eu acho difícil também. Cara, o que eu acho é que a galera do Flamengo deveria estar viajando pra França. Eu discordo. É a melhor Seria uma baita solução possível. oportunidade. Mas assim, cara, é complicado, porque, por exemplo, se a gente só trazendo aqui um pouco mais pra essa realidade, a gente tem ali o Gabigol e o Pedro, por exemplo. E assim, pro Pedro, ele aceita a situação, legal. Ou pelo menos ele dificilmente expressa publicamente que ele não gosta. Agora o Gabigol não deixa, digamos assim, não se preocupa nem um pouco em esconder o quanto ele fica puto de ter que ceder espaço da posição, tá ligado? O que particularmente eu nem entendo, mano. Porque se eu tivesse no lugar dele, eu preferiria, por exemplo, ser poupado em vários momentos, só pra, digamos, os momentos que sento, né? Tipo, o Gabigol, por exemplo, acho que foi no jogo do ABC. Flamengo e ABC, o Flamengo tava goleando já o ABC, ele ficou puto porque tiraram ele com, sei lá, 57 minutos de jogo pra pôr o Pedro. Aí saiu reclamando com o Renato, o combinado não sai cara, viu? Então, imagina no gol, cara, que é muito pior, porque assim, no caso de um jogador de linha, sei lá, tipo um 9, dá pra ser pôr 2 9s ao mesmo tempo, né? Mas no caso do goleiro, joga um ou outro, e sempre que, por exemplo, se o Donnarumma entrou jogando, a menos que ele se machuque ou haja alguma coisa atípica no jogo, o normal é que ele termine o jogo, não é ninguém ficar substituindo, queimando substituição com o goleiro, né? Então, deve ser muito complicado em termos de lidar com a persona dos dois, assim, deve ser muito complicado. Ah, com certeza. E o Ancelotti, né, que tá no Real Madrid agora, no livro dele ele conta justamente que ele teve uma situação parecida com essa no próprio Real Madrid, né, que ele tinha, se não me engano, era o Navas e o Casillas, e aí ele chegou e propôs pros dois, né, o famoso combinado não sai caro, né, um joga as Copas, o outro joga as ligas, e quem se sair melhor ali, talvez no momento decisivo ganhe uma chance a mais. Eu acho que vai ter que ser por esse caminho que o Pochettino vai ter que seguir, cara, porque não dá pra deixar um cara do calibre do Navas só esquentando o banco, né? Porque ele tem 34 anos, mas ele ainda tem linha pra queimar, né, velho? Não é como se ele já estivesse na beira da aposentadoria. E o Pochettino vai ter muito trabalho nesse ponto, cara, muito trabalho nesse ponto e no meio de campo, né? Eu acho que são as duas posições, assim, que ele vai ter mais trabalho pra gerir o time. Ah, cara, tem uma coisa a dizer, eu concordo contigo, o Pochettino não parece um técnico bom de relacionamento, digamos assim, né? Tipo um expert da gestão de elenco. Eu sinto o cheiro de que isso daí vai dar confusão, cara. E tem mais, nesse time aí, a impressão que dá, cara, é que qualquer coisa que dê minimamente errado, melhor dizendo, vai ser um problema. A impressão que eu tenho quando eu olho esse elenco, as pessoas que tem dentro dele e tudo mais, eu tenho muito essa impressão de qualquer coisa que dá vai ter problema. Tem o Sérgio Ramos, que é um puta mega líder aí, não sei o que, o pica das galáxias. Aí ele não é o capitão do time, ele acabou de chegar, um time que nunca ganhou a Champions. Eu sinto o cheiro de qualquer coisa, alguém falando assim, cara, eu já ganhei essa competição várias vezes, você nunca ganhou. Cara, eu sinto o cheiro desse tipo de farpa no vestiário. Eu sinto o cheiro de confusão. Esse elenco, pra mim, assim, ele cheira a confusão, cara. Vamos fazer uma grande confusão, como se diz em alemão, eine große Konfusion. Isso é muita cara do PSG, né, velho? Quando o Neymar mesmo chegou, ele teve bastante problema com outros jogadores, o próprio Cavani, o Pastore na época, e acaba sendo, quando você não monta o elenco ali, talvez pensando no melhor casamento, não só técnico, mas também de convívio, cara, porque você tem que ter ali, como dizia o pessoal, né, você não pode ter só laranja podre, tem que ter uma galera legal também, que seja mais agregadora, né, que aceite mais a reserva, que tenha um perfil mais de parça e etc. E o Neymar teve esse problema quando ele chegou no PSG, cara, com o Cavani, que é um grande ídolo lá, mas ele também saiu do PSG de maneira chutada. Acho que o PSG não trata muito bem esses ídolos, né? É um sinal muito claro, eu acho, de um clube que não sabe como lidar com essas situações, né? Opa, passando aqui no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast, e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também.
Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu. Voltando. Hoje, um outro time aí que a gente tem pra poder comentar alguma coisa é o Manchester United, né, cara? O Manchester United aí que tá fazendo algumas contratações meio bombásticas e tudo mais. Inclusive, acho que até que pegaram pouca mídia pro nível de contratação que o Manchester acabou fazendo, né? Porque, por exemplo, ele finalmente, depois de mais ou menos aí 135 anos de negociação, conseguiu trazer o Sancho, né? Cara, nem fala isso. Essa negociação do Sancho é muito boa, porque já faz umas 3 temporadas que ele é basicamente especulado em qualquer clube da Premier League, e o Borussia nunca aceitou vender, né? E o que é mais interessante é que durante muito tempo o City estava interessado no Sancho, mas, mano, o Sancho era da base do City e o City vendeu pro Dortmund, entendeu? É muito um pouco, talvez, da dinâmica do mercado hoje. Como alguns clubes não têm paciência pra formar, que é o caso do United, por exemplo, o United não tem paciência pra formar os jogadores. Eles revendem muito barato pra clubes como o Dortmund, Vila Real, enfim, clubes que se formam, né, que desenvolvem o jogador e depois pagam muito mais caro pra comprar. E o Sancho, eu acho que o Sancho, em questão técnica, assim, ele vai somar muito esse elenco. Eu não vejo ele não sendo titular nesse time do Manchester United. O que talvez joga um pouco contra a titularidade dele é a questão das lesões, né? Porque no Dortmund ele machucava até com uma frequência um pouco alta. Mas, assim, tecnicamente, cara, vai subir muito o nível do United. Muito, muito, muito. E vamos ter que ver se ele vai conseguir, junto com o Varane, né? Que é a outra contratação aí da temporada do United, colocar o United finalmente para brigar firme e forte na Premier League, né? Porque até agora ele tem brigado meia bomba, né? É aquela, tô aqui, mas a chance de ganhar é muito baixa, né? Porque o Manchester City fica, enfim, abocanhando pontos liga após liga de um jeito bizarro. Um negócio que eu posso falar, e aí eu vou até tomar cuidado, porque geralmente quando eu falo isso aqui o time é zicado. Mas pelo que eu vi o Manchester United jogando ali, principalmente, sei lá, os últimos 10 jogos de final de temporada ali e tudo mais, principalmente esse final, pra mim tava jogando ali um futebol semelhante ao que a gente vê ali, pelo menos numas quartas ou semis da Champions League, cara. Então, isso sem o Sancho, né? Por exemplo, o Fred, que é um cara que a galera critica muito na seleção brasileira, tava fazendo alguns jogos muito bons com a camisa do United. Tipo, muito bons mesmo. Inclusive, em vários desses jogos, ele tava cobrindo ali o Pogba, né? Que o Pogba é um jogador que a galera gosta muito e tudo mais, o pessoal acha bem craque. E ele é um jogador que também oscila muito, então o Fred tava fazendo algumas coberturas, principalmente em dias de oscilações ali de baixa do Pogba muito boas. E agora chega o Sancho é o tipo de jogador que o United sempre gostou, né? Não sei se é também meio que, digamos assim, talvez até uma memória afetiva na tua cabeça, mas o Manchester United tem muito perfil de jogador que ele gosta, né? Tipo, ele gosta muito desse jogador, assim, muito veloz, jogador mais focado em infiltração, digamos assim, com pouca firula, mais focado em realmente finalizar a jogada, em ser fatal, rápido e fatal, talvez eu diria isso. Então você pega aí na história recente do Manchester United, tem muito desse perfil, né? A gente tem o próprio Cristiano Ronaldo, que pra quem não sabe, talvez hoje, né, que viu o Robozão jogando de 9, o Robozão era ponta inicialmente, né? E era um ponta absurdo. Já tomou até hate da torcida do United, porque ele fazia muito drible e não é o que eles gostavam lá, eles gostam mais de coisa direta. E aí o Sancho me parece, cara, que vai assim cair perfeitamente nesse elenco do Manchester United, pelo peso histórico, né? Tipo, você tem nomes como Ryan Giggs, o próprio Wayne Rooney, que jogava mais centralizado ali também, mas um jogador absurdo pra finalizar logo a jogada. Enfim, eu tenho a impressão de que essa daqui vai ser uma das melhores contratações que a gente vai ter pra essa janela. Tipo assim, de custo-benefício, talvez, digamos assim. Eu acho que casa muito com o elenco do United, cara, porque você tem um Rashford, por exemplo, que é um jogador que joga ali na frente, né? E ele é rápido também, é um bom finalizador, mas ele pode jogar nas duas pontas e centralizado. Aí você tem um Cavani, que é um baita centroavante, ainda tem muita lenha pra queimar. Atrás você vai ter o Bruno Fernandes, né, municiando os caras, pronto pra bater o pênalti ali. Então eu vejo que o United tem um time interessante aí. Vamos ver se o Solskjaer, ele vai conseguir organizar esse clube pra quê? Pra primeiro, competir bem na Premier League, que é importante. E segundo, competir bem também na Champions, né? Porque eu acho que a forma como o United perdeu a final ali da Europa League, ele deixou... Foi um pouco desagradável, né? O Villarreal é um clube bem menos... com bem menos história do que o Manchester United, né? Foi o primeiro título do Villarreal e o Manchester United chegou, ele tinha muita expectativa de ganhar aquilo ali, até pela forma como ele veio construindo a campanha dele, né? E o Solskjaer é muito criticado, enfim. Ele tem momentos de felicidade, etc., mas também tem momentos de tristeza ali com o Manchester United, acho que até mais momentos de tristeza do que de felicidade. Mas eu gosto muito da contratação do Sancho, cara. Acho que ele vai casar muito com o esquema do United e tem tudo pra dar bastante certo pros dois. Ô, já, queria só fazer um parênteses aqui.
é que a galera, principalmente essa galera que olha muito mais o escuro do time, digamos assim, né? Acha que foi zebra o Vila Real ganhar do Manchester United, acha que o Manchester United pipocou, enfim, tinha a obrigação de ganhar. Só que, cara, o Vila Real tava jogando um futebol absurdo na Europa League. Absurdo. Tava jogando muita bola mesmo. Tipo assim, coisa de marcar 30 e poucos gols e tomar 9. Não ter nenhuma derrota na competição inteira, só 3 empates. Tava com um futebol absurdo e a galera, assim, né, acaba ignorando isso como se o Manchester, a camisa fosse entrar em campo e ganhar. Não é assim que funciona. Então, não acho que houve nenhuma zebra. Isso eu queria fazer esse parênteses aí que a galera detona muito, Vila Real. E eles ainda tinham o Unai Emery, né, cara, que é o, o rei daquela competição ali. Então, aí teve esse ponto. E assim, cara, e detalhe, né? Aproveitando que o assunto é tipo as contratações, tá rolando um boato muito forte de que o PSG não parou de contratar ainda, né? Então tem alguns nomes, e um nome talvez mais forte, mais real, né, digamos assim, desses que são especulados, é o Paul Pogba, que joga no Manchester United. Então talvez exista a possibilidade, porque se eu não erro, tá? É mais ou menos essa situação do Pogba. Ou vende agora, ou ele tem a possibilidade de sair de graça que o contrato acaba, se não me engano, na próxima janela, alguma coisa assim. Isso daí é alguns erros aí de formação de contrato, né? Mas cara, pro Pogba, talvez sair um pouco do Manchester. Ele queria voltar pra Manchester, né? Ele já tinha jogado antes, depois da Juventus ele queria voltar de qualquer jeito. Mas talvez sair um pouco de Manchester seria muito bom pra ele, porque, velho, querendo ou não, ele é muito criticado na Inglaterra, né? Às vezes porque ele tá ausente, porque às vezes ele parece um pouco desligado do jogo. Você vê que o Pogba ele joga com bastante marra, enfim. E isso daí não pega muito bem na Inglaterra, mas eu acho que pro Manchester United seria muito ruim se ele saísse agora nessa temporada, seja de graça ou não, né? De graça é pior, mas enfim. Porque a perda técnica, eu acho que não tem como substituir ainda, né? O Manchester teria que correr atrás. Tem um boato aí de que ele vai levar o Camavinga, né? Que é um outro francês bem jovem também, mas pode ser que não seja. Pode ser que não se concretize, e querendo ou não, ele não chega com o mesmo peso que o Paul Pogba tem hoje no Manchester United e também na Europa, né? Eu acho que pro United seria uma baita perda, mas pro PSG seria um outro ganho, e mais uma dor de cabeça pro Pochettino, né? Porque além de montar o time, tem que gerir o vestiário. Pelo bem do entretenimento, digamos assim, eu prefiro que o Pogba fique, essa daí no Manchester United, e ele saia na próxima de preferência indo pro PSG. Eu acho que é mais ou menos isso daí que eu prefiro em termos de entretenimento, né? E tipo assim, cara, o Manchester United, pra mim, em termos de característica, tá montando agora um time muito semelhante a uma época bem vencedora que tinha ali da minha infância, né, nos meados dos anos 2000. Então, por exemplo, você tem ali, como você falou, né, o Rashford, o Greenwood também. Eu já comentei do Greenwood, é um jogador bem interessante. Ele tem muitos jogadores com características semelhantes à daquela época, tem um meio de campo consistente e tudo mais. Cara, a impressão que eu tenho é que só falta um bom trabalho do técnico, entendeu? E aparentemente ele fará um bom trabalho, considerando a temporada passada. Hoje, e esse Barcelona aí, cara? Esse Barcelona que tá quebrado financeiramente, deixou desempregado ali o principal jogador de todos os tempos aí, né? O jogador mais badalado de todos. Tá desempregado, tá sem contrato. Fez contratações ali um pouco mais modestas, né? Então, trouxe ali o Emerson do Betis, que na verdade já era dele, se eu não me engano, né? Ele só voltou do empréstimo, eles tiveram que pagar ali um valorzinho pra trazer de volta, né? Eles tinham alguma compra assim, meio que cada time tem uma porcentagem de jogador, alguma coisa assim. Trouxe o Memphis Depay, trouxe o Agüero. E o Agüero, trouxe não, né? Que o Agüero saiu do time que ele tava, veio a custo zero. Trouxe o Memphis a custo zero também. Aí trouxe o Eric Garcia do Manchester City pra jogar, então trouxe alguns jogadores ali mais jovens e tudo mais. E aí, cara, o que você tá achando desse Barcelona? O que dá pra esperar? E eu já quero deixar aqui já a minha opinião. Pra mim, o técnico deles é fraquíssimo. Cara, honestamente eu não sei o que esperar do Barcelona, porque, veja só, beleza, o Emerson é uma ótima contratação, ele é muito bom, e só que, por exemplo, eu não vejo a lateral esquerda sendo um problema pro Barcelona, né? Inclusive, se você procurar alguns dados, você vai ver que a conexão Messi e Jordi Alba foi uma das mais feitas, né, ao longo da temporada passada do Barcelona, porque o Jordi Alba é um bom lateral esquerdo, ali pro nível da Espanha ele é ótimo, excelente, e o Messi e eles jogam muito bem juntos. Claro, o Emerson vai chegar para disputar a posição, o Jordi Alba também já não é um garoto, o Emerson é bem mais jovem, eu acho que vai acabar agregando, né, mas não vai chegar ali para resolver o ponto. E aí no ataque tem aquilo, né, primeiro que o Barcelona dispensou o Suárez, além de questões salariais, também pela questão do que alguém precisa correr pro Messi não correr, né. E aí agora eles trazem o Agüero, que já tem também
mais de 30 anos, né? Que funciona no mesmo esquema. Alguém precisa correr pro Agüero não ter que correr. E trazem o Memphis, que tem 27 anos, ainda tá chegando no auge da carreira dele, mas que nunca foi nenhuma estrela mundial, né? Então ele vai chegar pra, talvez, seja nesse momento que ele vai dar o passo, o step up ali pra consolidar a carreira dele. É difícil saber o que esperar do Barcelona justamente por essa questão, né? E ainda tem o agravante do Messi, né? Não me parece que o Messi vai sair, o Messi, enfim, tem essa relação com o Barcelona aí muito única, muito especial. Eu não acho que ele vai querer sair do clube, que ele vai querer arrumar briga com o clube pra, enfim, qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, imagina só, no papel, o ataque é ótimo, né? Você coloca o Memphis num lado, o Agüero no centro, o Messi no outro lado. Ainda tem um Coutinho, por exemplo, que não tem sua situação muito bem definida. Tem o meio-campo ali com o Busquets e o De Jong. Dá pra montar um time interessante, né? Mas assim, quem que vai correr nesse time? Só o De Jong? Só o Coutinho? Só o Memphis, entendeu? Isso daí eu quero ver como é que o Koeman vai encaixar. Eu não consigo ver ele criando esse super time que o pessoal tá esperando. Eu acho que vai ser mais uma temporada do Barcelona ali que na Champions não vai render tão bem e que talvez na La Liga ele briga ali com o Atlético de Madrid, né? Porque o Real Madrid tá um pouco depenado, pra tentar fazer alguma coisa interessante, de repente levar o caneco ou levar uma Copa da Espanha que ele levou na temporada passada. Eu não consigo imaginar muito mais que isso pro Barcelona não, cara. Cara, pra mim, minha opinião, tá? O técnico deles é muito fraco, repito mais uma vez. E segundo, a gente tem agora uma janela de oportunidade perfeita. Perfeita. Eu acho que é uma das melhores oportunidades em talvez uns 20, 30 anos pro Atlético Madrid passar a ganhar alguma coisa. Porque o Barcelona tem um técnico fraco, um elenco ok, o Real Madrid tá sendo todo depenado. Cara, pra mim, agora esse é o momento do Atlético entrar todos os jogos deixando a alma em campo, disputando cada bola como se fosse a última e aproveitando pra ganhar o que der. Pra mim o Barcelona tá um patamar abaixo do Real Madrid nesse momento ali, ou talvez eles estão muito próximos. Mas enfim, pra mim o favorito a tudo nessa temporada, se jogar o que tem que entregar em campo, é o Atlético de Madrid. E, cara, a gente tem um problema nesse elenco do Barcelona. Por exemplo, aí você vai pôr o Messi na ponta. Você vai perder muito do que o Messi consegue te entregar. É melhor pôr ele pelo meio do campo, flutuando. Entendeu? Se o técnico fizer isso. Aí, esse cara, ele queima vários jogadores, no mínimo, interessantes. Como, por exemplo, o Puig. O próprio Coutinho, né? E o Coutinho ainda tem um problema financeiro. Que é, basicamente, se ele jogar mais 10 partidas pelo Barcelona, o Barcelona tem que pagar 20 milhões de euros pro Liverpool. E, cara, eu não sei o que se passou na cabeça da pessoa que contratou o Coutinho, cara. Porque, assim, pagaram um valor por ele altíssimo, com mais um monte de condições pra pagar muito mais dinheiro. Tipo, cara, olha o tempo que o Coutinho tá no Barcelona, ele já foi emprestado, fez gol naquela lambança da Champions que o Barcelona tomou, se não me engano, 8-1 do Bayern de Munique. E aí, tipo, ele volta pro Barcelona e ainda tem esse problema. Ele joga mais 10 jogos, tem que pagar mais 20 milhões. Cara, não... Meu Deus, cara. Enfim. Esse Cara, Barcelona... eu acho que o Coutinho virou... o Coutinho, ele virou um jogador muito caro pro que ele entrega em campo, né? Eu acho ele um bom jogador e tal. Eu acho que ele poderia jogar no time do Barcelona se ele não fosse tão caro e não tivesse esse monte de gatilho esquisito, né? Mas o que acontece no Barcelona é aquilo, né? Você não tem alguém pra... Como você não tem um trio de ataque muito intenso pra poder marcar, você já perde muito ali na zona de marcação. O Coutinho não é um cara que compõe. No máximo ele fecha um espaço ou outro ali. Então ele acaba perdendo espaço no Barcelona por isso, né? Assim, e pro Liverpool acabou caindo muito bem, porque quando ele saiu, além de dar muito dinheiro pro clube pra fazer as contratações que vieram depois, né? Tipo o Alisson, ele abriu espaço ali pro trio do Liverpool que, enfim, levou a Champions, levou a Premier League. Eu acho que o Coutinho, ele ficou sem espaço mais uma vez aí na Europa, não sei pra onde ele vai, ele custa muito dinheiro. E, cara, o Barcelona, eu não consigo imaginar de verdade como eles vão montar esse time, né? Talvez eles colocando o Messi no meio, sei lá, dê pra colocar... Velho, eu não sei, de verdade, não consigo pensar aqui. Mas tem uma coisa interessante do Atlético de Madrid que é o seguinte, né? O Atlético trouxe o De Paul, que tava na Udinese. E aí agora ele pode montar aí um meio de campo melhorzinho, né? A gente conhece bem o De Paul, né, cara? Eu conheço muito bem, porque uma vez eu joguei uma Master League com o Derby County, eu contratei ele, cara, destruiu lá. Me ajudou muito. Acabou. Já tá desvirtuando já. Bom, a gente conhece também porque ele acabou com o nosso time na final da Copa América. Copa América. Mas enfim. E o Rodrigo De Paul aí ele pode agregar talvez um pouco de criatividade pra esse meio campo do Atlético de Madrid, né, cara, que tá faltando aí. Você viu que a última temporada foi meio embaçada pra eles ganharem, né, foi meio que na bacia das almas ali com o Suárez decidindo.
E ele vai ser mais um cara pra jogar com o Soares e com o Llorente pra poder agregar aí E esse o João jogo. Félix, né? Que tem o João Félix que ainda não se firmou, né? Pra mim, por culpa do estilo de jogo do time. Ele escolheu o time errado pra ir. Eu também acho, mas ele é aquilo, ele também é muito caro pra poder sair de qualquer jeito, entendeu? Tem esse problema. Não dá nem pra emprestar. Ele é tão caro que não dá nem pra emprestar, né? Que senão já é merda, em termos de gestão. Se for o Bayern de Munique, ele é conhecido por pegar esses jogadores assim, né, cara? Ele pegou o Coutinho, o próprio James Rodrigues, ele vai pegando esses jogadores assim. Cara, Não me surpreenderia se ele aparecesse no Bayern, imagina não. Por empréstimo, o claro. João Félix, em vez de ter ido pro Atlético de Madrid, ter ido aprender a jogar bola no Bayern de Munique. Caraca, o jogador que a gente teria. Isso que o Bayern acabou de trocar de técnico, né? E a galera tá zicando o time aí porque ele tá tomando vexame em todos os amistosos que ele disputa, né? Vamos ver quando começar os jogos de verdade. O João Félix ainda podia disputar ali ou aprender muito com o Miller, né, cara, naquela posição, já que os dois jogam mais ou menos na mesma área de campo ali. E ele aprendendo, pra mim, ele tem tudo pra ser melhor que o Miller, né? Porque ele é bem mais técnico, é bem mais artístico, serelepe. Né? E assim, o Miller joga pra caramba. Não faça parte daquele grupo que subestima o futebol do Miller, não, tá? Só pra deixar claro. Mas infelizmente ele foi muito ganancioso e escolheu dinheiro em vez de vitórias. Cara, do Barcelona acho que não tem muito o que falar, cara. Só que o técnico é ruim, vai ter dificuldade pra gerir o elenco. Ele queima jogadores que poderiam contribuir muito pro elenco dele, né? Porque, por exemplo, se ele tratasse um pouco melhor, não tô nem falando tratar bem, só não tratar mal. Por exemplo, olha como ele dispensou o Soares. Olha como ele trata o Riqui Puig. O moleque pedindo pra jogar. O moleque aceita ficar no Barça mesmo que fique no banco, entregando Gatorade. Ele não quis ser emprestado, ele quer ficar no Barça. E aí, na cabeça do Ronald de Câmara, não vale nem a pena nada. Cara, sei lá. Eu acho esse cara horrível, assim. Tipo, um dos piores técnicos que eu vi recentemente. Ele precisa dar, na minha visão, tá? Não sou nenhum dono da verdade, mas eu entendo que o momento pro Barcelona é dar aquelas pausas de entender, olha, o nosso trabalho agora não é mais ganhar alguma coisa. É reestruturar o elenco. Eu acho que ele deveria entender um pouco isso, entendeu? Tipo, já faz alguns anos que ele já não é mais esse time que ganha as coisas, só que ele fica tentando ganhar. Eu acho que valeria mais a pena ele focar em outras coisas, né? Estruturar, trazer jogadores melhor, arrumar as contas. Talvez ficar mais focado em disputar só dentro da própria Espanha. Eu acho que é mais ou menos esse o momento. Assim como alguns times fazem isso, e dá muito certo. Né? Por exemplo, o Chelsea. O Chelsea é um time que fez isso, deu certo. O Manchester United aparentemente deu certo. Ele veio de um período de recuperação muito grande, reformulando elenco, arrumando conta, parando de fazer mega contratação para tentar fazer um cara carregar 10. Tá, aparentemente tá dando certo até agora, né? A própria Inter fez uma boa estruturação também, a Inter de Milão. Não sei, a impressão que eu tenho é essa, que o momento pro Barça era de reestruturar, cara, não de tentar ganhar tudo. O Barça montando um time jovem ali, ao redor do Messi, um time que se propõe a mais a jogar aquele jogo que o pessoal projeta pro Barcelona, né? Um jogo mais de posse, um jogo mais de agressão. Eu acho que tinha tudo pra, enfim, além de desenvolver bons garotos, né, também dá muito suporte pro Messi na frente. Mas eles optaram aí por um caminho um pouco diferente. Vamos ver como é que vai ser, porque eu não vejo o Barcelona disputando nada nas próximas 2 temporadas, né? É difícil falar de 2 temporadas pra frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas nessa temporada eu acho muito difícil o Barcelona ganhar uma coisa de relevante ali fora da Espanha, né, cara? Se a gente fala assim 2 temporadas, às vezes o Paul Pogba vem de graça pro Barça, aí vem mais, sei lá, o Harry Kane de graça pro Barça, aí vem mais, entendeu? Nunca se sabe, né? Agora, uma temporada dá pra projetar aí, e dependendo do grupo do Barcelona ou do cruzamento na Champions dele, é capaz dele cair muito cedo, viu? Bem capaz dele cair cedo novamente na Champions League. Eu acharia bom que ele caísse na fase de grupos, pra ele ir pra Europa League, que lá ele disputa. Eu ainda acho que ele não ganha, hein? Eu ainda acho que ele não chega. Se ele for pra Europa League, ele não chega como favorito. Bom, depende, né? Se o Unai Emery também não for, cara. Pra mim, ele seria um técnico melhor pro Barça que esse Koeman aí. E assim, cara, reformulação é uma coisa que sempre é bem-vinda, né? Por exemplo, PSG aí fazendo talvez a melhor reformulação da janela. E o último time que fez uma boa reformulação, assim, trazendo muita gente de uma vez só, deu super certo, né? Que foi o Chelsea. O Chelsea ali fez contratações maravilhosas de uma porrada só. Trouxe Thiago Silva, trouxe Timo Werner, trouxe Ziyech, trouxe... o Mason Mount já tava lá. Mas enfim, trouxe uma galera, deu certo pra caramba, ganhou a Champions. E aí, inclusive, desbancando times como o Manchester City.
O mais engraçado desse time do Chelsea, né, é que apesar de ele ter contratado um monte de gente, eles tiveram que trocar o técnico no meio da temporada, né, então acaba indo um pouco contra aquele negócio que o pessoal comenta de tempo de trabalho, etc. Claro que, enfim, é um outro contexto, uma outra discussão, mas o Chelsea, ele montou o Super Chelsea ali. Eu acho que o Tuchel era o treinador, pareceu, né, se provou, na verdade, o treinador ideal justamente por ele ser um cara muito pragmático, né, velho, ele, além de ser pragmático, não parecia ter no vestiário do Chelsea, né, olhando de fora assim, tanta vaidade quanto se tinha, por exemplo, no PSG, para ele poder trabalhar. Então eu acho que com jogadores que estão dispostos a fazer alguns sacrifícios em campos e um cara muito pragmático ali, eu acho que deu um bom casamento, né? O mesmo caminho o Barcelona tem que procurar, o Real Madrid tem que procurar também. Eu acho que o Real Madrid, ele até, em questão de treinador, ele fez uma escolha até mais feliz do que o Barcelona, por exemplo, né? Porque o Ancelotti é um cara que lida muito melhor com jovens, lida muito bem com essa questão da gestão do elenco, mas o Chelsea foi muito feliz, cara, na temporada passada, e agora ele vai ter um time já há mais tempo, né, para brigar forte em todas as competições, né, Premier League, que é muito importante ganhar, faz aí uns 4 anos, 5 anos que o Chelsea não ganha. Mas você acha que Champions o Chelsea pra consegue... Você acha que o Chelsea tem força pra desbancar Liverpool e City? Eu discordo que tem, né, cara? Eu acho que o Liverpool ele vai depender muito como o elenco do Liverpool é bem mais curto, né? Exatamente, vai depender da saúde dos jogadores. E do City, velho, eu acho que vai ser ponto a ponto ali. Eu acho que o Chelsea é um time que tem mais chance nas Copas, assim, na Liga é embaçado porque, por exemplo, o City e o Liverpool, em termos de Liga, eles parecem bem mais descolados da realidade da Liga, né, cara? É absurdo, assim, eles fazem pontuações ridículas, assim, tipo, muito, muito, muito altas, surreais. O Chelsea, por exemplo, não entrega tudo isso. Em termos de Liga, eu diria que o Chelsea é bem semelhante ao United da vida. Eu acho que é complicado, mas como você falou, né, o Liverpool tem problemas muito sérios de departamento médico, cara. O elenco é curto. Inclusive tem uma galera que fala que a culpa é dos administradores do time, né? Que pegam todo o dinheiro e transformam ali, talvez, em distribuição de lucros, não reinvestem na equipe. Isso daí é até uma discussão interessante para se ter futuramente, né? Que é esse balanço entre o sucesso financeiro, entre aspas, do clube e o sucesso esportivo. Mas o Liverpool, de fato, ele é um clube que ele gasta menos do que os seus pares, né? Se você olhar ali Chelsea, City, o próprio United, o Liverpool gasta bem menos, cara. Ele é muito mais, entre aspas, consciente no que ele faz, né? Então, se não tiver entrada de caixa, dificilmente ele vai fazer uma saída. Eu acho que aquela saída do Coutinho que proporcionou coisas como o Alisson e fazer uma manutenção de elenco de salário com jogadores que já estavam, né? Como o Van Dijk e o próprio Salah. Agora tem que ver, né? Se alguém vai sair de novo, porque o Liverpool não tem ninguém para vender assim muito grande. E para arcar com o dinheiro, já faz tempo, por exemplo, que o Liverpool tenta trazer alguns jogadores e não consegue, né? Talvez numa venda do Salah eles tenham caixa suficiente para buscar alguém mais jovem. Quem sabe, né? Pô, já, mas tem um time aí que tá arregaçando mais que o PSG, né? Que é o Real Madrid. Contratou a Alaba. De graça. O Real Madrid tá fazendo o contrário, né, cara? Já, mas enfim, ó, uma coisa sobre o Real Madrid aqui, cara. Considerando que o Richarlison está destruindo na Olimpíada e que o Carlo Ancelotti já tinha pedido ele, você acha que leva? Você acha que o Real Madrid vai tirar o escorpião do bolso e pagar por ele? O que você acha? Tem chance ou não tem chance? Acho que chance tem. E o Richarlison é bem novo ainda, né? Então ele poderia fazer vida longa ali, longa carreira dele no Real Madrid. Duro é você montar o time aí com 2 pontas bem jovens, né? Que é o caso do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Aí tendo que se mesclar ainda ali com o Benzema, que vai ser o líder desse elenco. O Bale voltando de empréstimo, que ele deve ficar. Entendeu? E uma zaga totalmente nova, né? Porque vai ser a zaga com o Militão e mais um ali. Eu acho que o Real Madrid vai passar mais uma temporada, não vou dizer na seca, mas mais uma temporada complicada ali. Não sei o que você imagina, mas eu, particularmente, o meio de campo mais envelhecido do que o normal, né, do que o esperado. O Toni Kroos e Modric já estão chegando ali nos seus momentos finais de carreira, eu acho, no Real Madrid. E não tem nenhuma vista ainda de trazer alguém para substituir, né, cara, para poder começar a pegar o bastão ali. Parece até que o Toni Kroos e o Modric dá a impressão que eles são igual o Busquets no Barcelona, né, que eles são eternos, mano, não acaba a carreira dos caras. E não chega ninguém pra poder compor o meio de campo com eles, né? Ah, cara, a minha leitura é bem semelhante à tua. E aí, como eu falei, pra mim, agora o Atlético de Madrid vai ter uma oportunidade daquelas que aparecem uma a cada 10 anos. Que é, essa temporada, por exemplo, pra mim é talvez a melhor oportunidade, pelo menos que eu já tenha visto pro Atlético de Madrid, de ganhar tudo, na Espanha, pelo menos. É a melhor oportunidade que eu já tenha visto. Porque os dois times que peitam, que costumam levar tudo, estão bem enfraquecidos.
Então isso acaba ajudando muito. Só que aí tem um ponto, né? Tipo, por exemplo, trazer o Richarlison seria essa questão aí que eu não tinha pensado, né? Da composição do elenco lá na frente, que já tá bem forte, né? O Real Madrid. Faria muito mais sentido ele fazer valer a pena o dinheiro que ele pagou no Vini e no Rodrigo, né? Que foi uma grana bem alta. Mas o Bale, cara, eu acho que dificilmente vai ter espaço nesse time aí. Né? A menos que o Carlo Ancelotti goste dele, porque a torcida do Real Madrid, até onde eu sei, já odeia, né? Por conta das coisas que ele declara. Mas o Ancelotti gosta, e eu acho que a melhor fase do Bale, inclusive, foi com o Ancelotti no comando lá no Real Madrid, cara. Não, aí já não sei, mas se foi isso, espero que ele seja, porque eu particularmente gosto muito do jogo do Bale, tá? Eu lembro aquelas arrancadas que o Bale dava, cara, nossa, eu pagava um pau assim, desgraçado pra aquilo. Mas se eu estivesse no lugar da direção do Real Madrid, eu sentaria com o técnico pra gente ver o que dá pra fazer pela defesa, cara. Sinceramente, eu focaria na defesa nesse momento agora. O goleiro ok, né, tem o Courtois, legal, tá bem de goleiro, mas eu acho que seria muito, muito importante pro Real Madrid talvez trazer ali um lateral e um zagueiro, cara. Eu acho que mais importante que o meia, porque, por exemplo, se ele quiser reforçar o meio campo, ele pode, por exemplo, segurar o Odegaard. É um cara que vem de jogar ali a Premier League, jogou bem e tudo mais, e o Odegaard joga em todas as posições ofensivas do meio. Então, sim, não sei, né? Seria um puta reforço pra cobrir ali o Kroos e o Modric. Seria perfeito? Não. O legal seria talvez ter mais um outro cara, um bom reserva, né, digamos assim. Mas já ajudaria pra caramba. A minha ótica de visão é mais ou menos essa. Eu me focaria agora em trazer um zagueiro e principalmente um cara ali abaixo de uns 24, 25 anos, para que ele pudesse ficar um bom tempo, né? Não sei quem daria para trazer, mas eu focaria nisso. E assim, reforçar a defesa, cara, é tão importante quanto reforçar o ataque. E times que entendem isso costumam se sair melhor, né? Times que, a menos que você reforce o ataque e arranje um técnico que seja aquele estilo Real Madrid uns anos atrás. Eu vou tomar 3 gols e tudo bem, porque eu sempre vou fazer 5. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. E o Ancelotti, ele pode ter ali, de repente, montar uma zaga, né, que já começa que nem buscar. Assim, o Militão, eu acho que o Militão é uma realidade já no Real Madrid. Esse ano eu acho que ninguém tira dele a titularidade. Mas a outra posição, de fato, vai ter que ser alguém que compõe ali, que joga pelo lado esquerdo para poder ajudar já na construção, né, de trás. Um boato que tem saído é que o Ancelotti poderia jogar o Mendy pra zaga, né? E trazer um outro lateral esquerdo. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Seria, eu não sei se o Mendy é um bom zagueiro, eu nunca vi jogando. Nossa, cara, eu ia falar, pra mim, quando trouxeram o Mendy, estavam procurando, digamos, o novo Marcelo, assim, é um lateral ofensivo. Achei, se tu vê essa cara que eu fiz quando tu falou de pôr ele na zaga aqui. Eu nem acho ele também essa bola toda, nem como lateral esquerdo. Nem como lateral esquerdo, nem como zagueiro, eu imagino, mas enfim, né? Vai saber o que passa na cabeça do técnico, né, velho? Quando claro. Mas, tá. Um outro ponto interessante que a gente tava esquecendo um pouco na discussão é que o Alaba, ele joga tanto de meia quanto de zagueiro, né, cara? É importante frisar isso daí, né? Mas considerando o elenco do Real Madrid, tu não acha que seria, sei lá, flopar você pôr ele na zaga? Não seria legal, cara. Tipo, você não tem um mega lateral mais hoje em dia. E assim, o Marcelo seria bem-vindo no Flamengo também, tá? Imagino. Mas ele poderia jogar, pode jogar na zaga, na lateral esquerda ou no meio, né? E aí talvez compor um pouco dessa zaga pela esquerda ali com o Militão, né, cara? Eu acho que seria um bom encaixe, talvez. O Ancelotti e aí no meio, dá até pra montar. Cara, atualmente ele não tava jogando, não. Tava jogando com a linha de 4, né? Sim, eu acho que faria mais sentido, sabia? Tipo, talvez não desse pra ganhar Champions, mas desse pra arrastar alguma coisa na Espanha. Porque, ele poderia montar uma zaga com 3 zagueiros, tendo o Alaba mais líbero, talvez, digamos assim, né? Ele vai ter o Casemiro, que faz uma composição defensiva absurda, talvez o melhor do mundo há muito tempo, nesse sentido. E aí ele não se preocuparia tanto em fazer um meio campo ali, né? Se preocuparia mais em atacar, digamos assim, e fazer uma saída de bola interessante. Isso aí a gente vai ter que ver como ele vai compor. Porque, assim, o Alaba pode jogar, né? Cara, o Alaba, acho que até de meia esquerda ele consegue jogar, entendeu? É impressionante o dia de jogo. Daria pra compor ali no meio de campo também, cara. Ele podia entrar, talvez, um pouco mais recuado, né? Dando mais liberdade pro Modric ou pro Kroos. Pra um dos dois, né? No lugar de um dos dois. E aí compor, talvez, com o Odegaard ou com o Valverde e talvez formar um trio de meio campo diferente. Verdade, tem um eu acho que ele tem... Assim, não tem muita opção, mas o Alaba, eu acho que o Alaba é uma carta interessante justamente por essa polivalência dele, né? E aí talvez ele acaba suprindo em alguns momentos ali a falta de jogadores no elenco do Real Madrid. Eu acho que dá pra ele montar um time interessante pra brigar na Espanha, cara. Um pouco acima do Barcelona, mas ainda abaixo do Atlético de Madrid, que já vem aí há 50 anos com o Simeone, né? Cara, eu não sei se tu pensa que nem eu, mas pra mim o Atlético de Madrid é a oportunidade, é aquele famoso, vai lá, filho, faz seu nome.
É o que tá acontecendo. Cara, ele tá, na verdade, acho que é a terceira temporada que ele já podia estar emendando aí um terceiro título da La Liga, porque a própria penúltima temporada, né, que ele ganhou a penúltima temporada foi uma temporada que foi disputada ponto a ponto ali, na Bacia das Almas, e o Atlético de Madrid só não ganhou por causa dele mesmo, cara, entendeu? Porque o Barcelona em si não era um grande desafio, mas ele acabou entrando na briga por incompetência do Atlético de Madrid, velho. Eu acho que nesses momentos de reformulação, né, de mudança de ciclo, é uma boa oportunidade para esses rivais menores, né, ou menos competitivos, eles crescerem, não só o Atlético de Madrid, mas talvez aí um Sevilha, um Valência da vida, e começar a ocupar um espaço que antes eles não estavam conseguindo, né? Tem esse ponto aí, né? É que assim, no caso do Sevilha, é que tem muito também da estratégia, né? De você pensar, cara, o que o meu investimento dá conta de buscar? Eu acho que tem muito disso aí nessa escolha. Porque, por exemplo, o Atlético de Madrid, não sei de onde eles tiraram isso, mas a impressão que dá é que eles acreditam que eles têm que tentar ganhar todas as competições. Então, eles tentam ganhar a Champions, eles tentam ganhar as competições da Espanha e por aí vai. Ao meu ver, o Atlético de Madrid tinha que se matar nas competições nacionais e só. Ele não é um time ainda que deveria fazer de tudo para ganhar a Champions. Eu acho que faria mais bem para a marca, pensando de forma competitiva. Por outro lado, no planejamento de um Villarreal, de um Sevilha, você vê claramente que eles não tentam ganhar a La Liga. Mas eles tentam ganhar as Copas e o Continental ali de categoria inferior, né? Que no caso é a Europa League. E o Villarreal conseguiu. E o Sevilha conseguia também, né? Eu acho que vinha de 3 ou 2 seguidas do Sevilha, né? Na Europa League, se eu não me engano. Sim, exatamente. Então, tem muito disso também, eu acho que às vezes você tem que aceitar que o seu clube não é aquela máquina de vencer que disputa todas as competições, entendeu? E talvez aceitar isso, fazer o torcedor entender isso e tal, pra um clube já um pouquinho maior, deve ser bem mais complicado, né? O cara aceitar isso. Isso com certeza. Até porque tem o clube do Atlético de Madrid, ele fica muito ressentido porque uns 5 anos atrás ele chegou 2 vezes, né, na final da Champions e não conseguiu levar. E perdeu uma pro Barça e outra pro Real Madrid. Então na cabeça do torcedor é doído, cara. É doído, mas eu acho que eles têm uma boa oportunidade aí, como você falou, uma janela, né, de aproveitar essa mudança de ciclo, tanto do Barcelona quanto do Real Madrid, para poder engatilhar umas 2 ou 3 La Ligas aí, e quem sabe criar uma pequena dominância ali nesses anos, na Espanha. Inclusive, já de bate-pronto aqui, talvez até pra fechar o programa, times que a gente acha, talvez, aí que brigariam por tudo, né? Ou que tem, digamos, talvez a obrigação de tentar ganhar tudo. Na minha visão, a gente tem ali o Bayern de Munique, né? Da Alemanha. Nacionalmente ele já faz isso e pra mim ele tem a obrigação de toda a Champions tentar ganhar a Champions mesmo, jogar o que sabe. O Manchester City, pra mim, faz parte disso também. Ele tem potencial pra ganhar tudo na Inglaterra e obrigação de tentar ganhar a Champions, né? Inclusive a Champions é o que falta pra esse time, né? Pelo que é a jornada que eu acompanho todo ano ali. Aí eu fico indeciso se eu torço pro Neymar ganhar pelo PSG ou se eu torço pro City ganhar pelo Guardiola, mas enfim. Aí a gente tem o Liverpool também, né? A Inglaterra acho que é o lugar que tem mais times nesse porte. Por exemplo, na minha visão, o Chelsea ainda não é um time que briga por tudo, o Manchester United muito menos, né? Tá voltando pra primeira prateleira só agora, tá? Depois de muitos anos fora. Pra mim o Chelsea é um time também que deveria estar muito mais focado talvez no Continental ali de uma categoria inferior, talvez de tentar ganhar as coisas nacionais, né? Ok, ele ganhou a Champions e tal, mas perceba que pra ganhar a Champions ele teve que abrir mão de quase todo o resto, né? Se eu não erro, ele levou uma das Copas também. Na Espanha, na minha visão, a gente não tem nenhum time que tem que brigar por tudo, no máximo a nível nacional. Na Itália, a Juventus... que a Juventus ficou meio indecisa, né? O time que tem que brigar por tudo no caso da Champions, mas talvez. E aí, pra tu, tem isso, não tem isso? Como é que tu enxerga essa parte? Cara, além do PSG, né, que você não colocou, eu acho que o PSG também, sem dúvida. O PSG também. Eu acho que o Chelsea tem sim capacidade. O que o fudeu muito, entre aspas, né? O que ferrou o começo de trabalho da temporada do Chelsea foi aquele começo ruim com o Lampard, né, velho? Que eles perderam muito pontos, e eles perderam pontos para times pequenos, né? Se você olhar as primeiras 10, 12 rodadas ali da Premier League, o Chelsea perdia pontos para times como Brighton, enfim, ia perdendo pontos no caminho que fizeram falta depois. E eu acho que o Chelsea tem capacidade de ir longe, porque, por exemplo, ele chegou na final da Copa Inglesa lá e perdeu pro Leicester. Mas era um título conquistável pro Chelsea, foi 1-0 com um jogo bem apertado assim pro Leicester. Era um título levável pro Chelsea. E aí na Premier League Premier League é uma maratona, né? Você tem que manter pontuando frequentemente. E é um campeonato onde você não pode dar mole pro City, velho. Porque o City, se eu não me engano, no começo da temporada,
ele tava bem mal, assim, as 6 primeiras rodadas do City, assim, foram bem ruinzinhas, cara. O pessoal tava até na dúvida se o time ia engrenar ou não. Do nada ele pegou uma sequência de vitórias absurda, passou o Leicester, passou o United. Então, o problema do Chelsea na Premier League é esse, né? Que o City, ele papa os pontos de maneira absurda, e o único time que fez parecido com o City nas últimas temporadas foi o Liverpool, velho. Entendeu? Então por isso que às vezes a gente acaba colocando os dois ali pra brigar e acaba esquecendo dos outros, porque ninguém de fato mostrou nada semelhante, né? O aproveitamento desses dois times foram muito altos e ninguém fez igual. Mas eu acho que o Chelsea tem capacidade, tem elenco e tem peças individuais pra brigar, né? Porque, querendo ou não, alguns jogos ali da Champions, eles não é que eles são menos importantes, né? Mas dependendo do grupo que você cai, eles são mais fáceis de você gerenciar do que os outros jogos, por exemplo, da Premier League, né? Que você tem uns times bem mais competitivos no Big 6, ali nos 8 primeiros. E de resto, eu acho que a lista que você colocou tá bem concisa. Eu não colocaria a Juventus. A Juventus é uma grande incógnita, a gente não sabe como é que vai ser de contratação, se eles vão contratar alguém interessante, como é que eles vão montar o elenco. A Internacional de Milão, ela nunca seria esse time, mesmo quando ela tava com o elenco completo. Agora que ela tá refazendo tudo de novo, eu não consigo imaginar ela sendo esse clube. De resto, eu acho que tá tudo dentro da linha que você colocou ali, cara. Esses clubes que você citou são os clubes que de fato vão entrar pra brigar tudo, né, na Europa e nos seus países. E isso, eu queria aproveitar até para dar um comentário aqui mais a termos de Brasil. Serve para mostrar, por exemplo, o quanto o torcedor brasileiro é exigente com o seu time, né? Porque você pega, por exemplo, até a temporada passada, se você pega ali, sei lá, talvez até dos 10 primeiros jogos para baixo, você vai ver gente achando que o Vasco tem que brigar pelo título do Brasileiro. Gente achando que o Botafogo tem que brigar pelo título do Brasileiro. E aí, por outro lado, quando você analisa os times europeus, você percebe que para um time brigar por tudo, nacionalmente já é preciso muito recurso, tipo, em termos de contratação, de estrutura, de planejamento, etc. Quem dirá para brigar por tudo a nível continental, né? Tipo, é uma lista restrita de times. Tá, então, pra me despedir da galera aí, só falaria o seguinte, galera, tomem cuidado. Um dia o seu time vai começar a jogar Master League na vida real. Fique tranquilo. No mais, beijos do pai, falou! É isso, galera, valeu. Vamos ficar de olho nessa temporada que vai ser coisa muito boa na Europa, hein? Valeu, tchau, tchau.